Olá, bem-vindos a mais um Matsuda Podcast aqui no nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Nós estamos sempre postando novidades por aqui e hoje no podcast nós vamos falar de pânico e de braquiária. Eu acredito que é sempre uma dúvida que o produtor tenha ali quando ele vai implantar novas áreas, reformar suas áreas, sobre o que implantar, se ele vai implantar uma braquiária ou um pânico, enfim. Nós vamos falar sobre este assunto hoje com o engenheiro agrônomo da empresa, André Tadal. André, seja bem-vindo a mais um podcast. Obrigado, Sueli. Sempre um prazer estar aqui. É sempre gratificante, né, vir trazer essas informações e falar de um assunto que o produtor ele tem muita dúvida realmente. Então, geralmente ele liga para a gente e fala, ó, qual cultivar que eu planto? Quero plantar um pânico, quero plantar uma braquiária. E hoje a gente vai tentar conversar, trocar uma ideia, explanar nessas dúvidas, que fique claro com nossos amigos, amigas produtoras que vão realizar uma reforma, que querem fazer um plantio de uma semente forrageira, fazer essa escolha correta, que é o primeiro passo. Se a gente começar o primeiro passo de forma equivocada, com toda certeza no final a chance de dar errado é muito grande. Então, escolhendo a cultivar de forma correta, com certeza a rentabilidade, a busca por uma melhoria lá para frente, o sucesso vai ser mais garantido. Com certeza. Então, quais são as principais diferenças entre as gramíneas pânico e braquiária em termos de características agronômicas, André? Vamos lá, Suelen. Essa dúvida é uma dúvida que a gente tem que explanar bem explicadinho, porque quando a gente fala do gênero pânico e do gênero braquiária, são plantas totalmente diferentes. Hoje, o nome científico, né? Tanto que se alguém comprar um pânico ou se alguém comprar uma braquiária, vai chegar com esse nome científico na sacaria, às vezes vai estranhar. Então, hoje o gênero pânico, a gente fala Megathyrsus, e o gênero braquiária, a gente fala Urocloa. Então, são os nomes científicos que vão chegar aí na casa dos nossos amigos produtores, na sacaria o nome, só para não ter essa estranheza, né, para essa diferença de nome. Mas eu vou falar pânico e braquiária, que eu acho que é um nome... A língua que todo mundo entende. Todo mundo entende, que é o que a gente realmente fala, né, até a gente vê no campo o produtor tendo esse conhecimento desses dois palavreados, né, tanto pânico como braquiária, e a gente acaba utilizando também. Então, quando a gente fala da braquiária, Sueli, em geral, as braquiárias são cultivares mais rústicas, que aguenta bem o pisoteio, que tem uma boa cobertura de solo, que tem uma exigência de fertilidade mais baixa, aguenta solos mais arenosos, né, tem uma característica mais desafiadora. E quando a gente fala do gênero pânico, já são plantas que têm um porte mais alto, então geralmente é entoucerado, com um manejo mais complicado, mais difícil, que exige mais de fertilidade, mas em contrapartida produz mais. Então essa é a grande diferença quando a gente fala de pânico e de braquiária. Isso tem que ser levado em conta, porque quando a gente vai escolher uma cultivar, são duas linhas que a gente tem que seguir. A primeira é conhecer as cultivares, então as características de cultivar, como vai crescer, se vai ser entoucerado, se vai ser estolonífero, se vai ser decumbente, se vai ser mais prostrado ao solo, se vai ter uma boa cobertura ao solo. Entender se essa cultivar também exige mais fertilidade, exige menos. Entender como que é o manejo. Então, entender em geral a característica. Lógico, tem vários detalhes, mas entender em geral a característica da planta, seja ela braquiária ou pânico, e também entender os fatores limitantes de cada área. Então, se é uma área que tem declividade, se é uma área que tem muita água, né, lâmina de água, se é uma área seca, se é uma área com cascalho, qual categoria animal vai trabalhar. Então, entender como que vai ser realizado, os fatores limitantes dessa propriedade, perfil do produtor, enfim, e daí escolher a melhor cultivar. Então, são dois caminhos que a gente tem que realizar junto e lá no final a gente chegar no produto final, que é a escolha da cultivar. Então, hoje, quando a gente fala da diferença, né, de pânico braquiária, é importante justamente a gente entender as características da planta para escolher da melhor forma, dependendo de cada situação. E em relação a pragas e doenças? É também uma boa pergunta, Suelen, porque existem muitos produtores que têm, né, problema de cigarrinha das pastagens, por exemplo, cupim. Então, tem alguns problemas que existem algumas cultivares que que suportam mais, tem uma tolerância maior. Isso daí não vai ter muita diferença entre pânico e braquiária, aí já é mais da questão da cultivar. Então, a gente vai ter cultivar
por exemplo, de braquiária, né? Que como marandu, que vai ter uma alta tolerância a cigarrinha das pastagens, e também vai ter cultivar de pânico máximo, como por exemplo a MG12 paredão, que também vai ter uma alta tolerância, uma alta resistência à cigarrinha das pastagens. Então aí vai mais na questão da cultivar, não entra muito no gênero, né? Braquiária e pânico. Existem cultivares que tem uma adaptabilidade melhor a ataque de praga, a algum ataque de inseto. Lembrando que eu estou falando da cigarrinha das pastagens porque é o inseto que a gente tem mais problema. Hoje, na pastagem, cada ano que passa, vem surgindo outros, como por exemplo lagarta. Aí no caso da lagarta, já independente se é braquiária e pânico, já não existe uma linha aí que consegue suportar. Porque é uma coisa nova, né? É uma coisa nova, é uma coisa que realmente não existe uma planta que tenha essa resistência. É necessário pesquisa, procurar alguma cultivar que tenha essa tolerância, mas é complicado. Já é um assunto mais complicado quando a gente fala de lagarta. Mas o caminho de pesquisa, né, o pessoal do departamento de pesquisa é procurar cada vez mais a melhoria. Mas hoje em dia, quando a gente fala de lagarta, principalmente, já é um desafio maior. Mas, quando a gente fala a pergunta, né, de pragas, aí não entra mais em gênero, pânico braquiária, já vai mais questão da cultivar. Mas é importante a gente conhecer a característica, como comentei no início agora há pouco, característica de cada planta, cada cultivar, porque daí a gente consegue fazer a indicação mais assertiva. Certo. Qual a preferência dos animais de pastagem quando você pensa em pânico e em braquiária? Na minha cabeça vem na hora pânico, né? Mas de repente não é assim. Exatamente, porque vai entrar aquele depende novamente, Suelen, porque às vezes se você tiver, vamos imaginar aqui, o pânico, se a gente pensar, né, o pânico tem um potencial de proteína maior que as braquiárias. Então se a gente pensar num exemplo aqui, né, dar um exemplo para o nosso amigo que está nos assistindo. Pegar um pânico, um MG12 paredão, que tem um potencial de 8 até 16% de proteína, e essa planta está alta, ou seja, está com teor de proteína mais baixa, e você tem ao lado dela uma braquiária, por exemplo, um marandu, que pode chegar aí a 12, 13% de proteína, só que também pode chegar entre 6, 5, às vezes até menos, uma porcentagem menor. E você tem uma planta mais baixa, que está em uma coloração mais verde, teoricamente, aquela planta que está verde, comparado com o pânico que está alto, taludo, às vezes, você tem o pânico, ele vai ter uma aceitabilidade pelos animais maiores, um teor de proteína melhor. Então, vai depender muito do estágio da planta. Se a gente pegar em estágio perfeito, tiver um pânico perfeito manejo, uma braquiária perfeito manejo, aí sim, com certeza, o pânico vai ter uma aceitabilidade maior pelos animais, porque tem essa questão da proteína. Então, eu costumo falar que os animais eles são seletivos, e eles vão buscar aquilo que eles têm essa palatabilidade, essa aceitabilidade melhor. E está muito relacionado à proteína. Eu costumo falar que quanto mais a planta tem um teor de proteína maior, mais o animal vai buscar essa planta. Mais palatável. Mais palatável, mais aceitável ela vai ser pelos animais. Então vai depender muito do manejo, mas teoricamente, igual você comentou, se a gente tem em perfeitas condições as duas, ela vai buscar o pânico, que tem essa aceitabilidade maior, ter um potencial de proteína maior, mas também a braquiária, quando bem manejada, ela tem uma boa aceitabilidade, fácil manejo, não tem tanto problema. É só para nível de comparação mesmo. Então, o pânico braquiárias sempre vai ter seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, as braquiárias vão ter seus pontos positivos e vão ter também seus pontos negativos, assim como os pânicos. Então, vamos um exemplo, né? Eu gosto de trabalhar bastante com exemplos, Sueli. Se a gente pegar uma braquiária que está aí mal manejada, taluda, consequentemente você vai ter uma aceitabilidade menor. Da mesma forma dos pânicos, tá? Então a gente tem que trabalhar dessa forma em relação ao manejo. Bom, quais são então os requisitos de solo ideais, André, para o cultivo bem sucedido do pânico e também da braquiária? Isso é um fator predominante na escolha da cultivar. Por quê? Como eu comentei no início, as braquiárias são mais rústicas. Então, geralmente as cultivares, tirando aí as mais produtivas das braquiárias como Piatã e MG5, ou até mesmo Marandu, são cultivares que aguentam um desaforo maior. Então, um solo de uma fertilidade menor, um solo mais arenoso. Então, as braquiárias são mais rústicas em relação a essa fertilidade, tá? E os pânicos já são diferentes.
Então já tem uma produtividade maior, necessita de também, exige mais também em relação à fertilidade. Eu costumo brincar com os produtores que dependendo da produção, a gente sempre tem que olhar a planta. Então se é uma planta que cresce 2 metros de altura, lógico que ela vai exigir mais de fertilidade. Se é uma planta que fica mais baixa, 80, chega em 1 metro de altura, vai exigir menos em comparativo, né? Então é importante na hora de escolher cultivar. Por quê? Porque às vezes tem produtores que não querem fazer um investimento muito alto na adubação, principalmente cobertura. Então, se a gente pensa no pânico e o produtor não vai fazer nenhum tipo de adubação de cobertura, consequentemente, 2, 3 anos depois desse pastejo, desse tempo, ele vai acabando perdendo, vai ter um manejo pior, vai ter um desenvolvimento pior, um rebrote mais lento. Então, começa a decair esse potencial. Então, por isso que é importante, na escolha da cultivar, a gente entender o que o produtor quer fazer, o perfil desse produtor, como que ele quer trabalhar, para que tenha um sucesso. Então, hoje é uma escolha, um conhecimento importante para a gente conseguir chegar na melhor cultivar, dependendo daquele produtor. E como é que tanto o pânico com a braquiária, eles respondem a diferentes níveis de manejo, como pastejo ou corte? Olha, isso é importante também, porque tem cultivares que têm uma adaptabilidade, tem uma versatilidade maior. Então, vamos dar um exemplo do MG12 paredão, que tem essa adaptabilidade tanto do pastejo direto, então você fazer ali o rotacionado, geralmente rotacionado porque facilita o manejo, fazer o pastejo direto, tem a possibilidade de você fazer uma capineira, igual você faz com capim elefante, então cortar e dar in natura no coxo para os animais, e tem a possibilidade também de fazer uma silagem, tá? Da mesma forma que tem braquiárias, por exemplo, como a MG3 Brauna, tem uma versatilidade, adaptabilidade para feno, para fenação ou pastejo ferido, pelas suas características. Então, planta de porte mais baixo, boa aceitabilidade, boa palatabilidade, boa digestibilidade, folha fina, talo fino. Então, cada cultivar, se é pânico ou braquiária, vai ter essa versatilidade. Algumas mais, algumas menos. E também é importante na escolha da cultivar, com certeza a gente tem que entender essa diferença. Certo. Como é que o pânico e a braquiária, eles se comparam em termos de capacidade de controle de erosão e compactação do solo? Perfeito. Quando a gente fala de erosão do solo, Sueli, a gente entra naqueles fatores limitantes, tá? Que a gente comentou no início na escolha da cultivar. Por quê? Se você tem uma declividade muito alta, é um fator limitante que o produtor tem na área dele. Então, a gente tem que buscar cultivares que tenham um bom cobrimento de solo. Então, tem que ir já na linha das braquiárias. Se possível, as braquiárias que são estoloníferas, né? O medícula, dictioneura, isso vai depender também do nível de declividade. Mas aí a gente tem que ir já para o gênero braquiária. Por quê? Os pânicos são, geralmente, como eu comentei, são entulcerados. Então, eles crescem de forma entulcerada. Então, se você plantar um pânico máximo numa encosta, numa declividade muito alta, com certeza a probabilidade, o risco de você ter uma erosão é muito mais alto do que você plantar uma braquiária que tem uma boa cobertura de solo. Então, por isso que, entendendo a característica desse gênero, a gente vai entender da melhor forma possível para evitar esse tipo de problema de erosão. Quando a gente fala de descompactação do solo, são bem parecidos. Algumas são mais agressivos, algumas menos, mas pensando em agressividade raiz, tanto o gênero braquiária como o gênero pânico vão ajudar nessa descompactação do solo, ter um bom sistema de enraizamento, tanto que hoje, se a gente pensar em integração lavoura-pecuária, que tem esse benefício, consórcio com milho também, braquiária, tem esse benefício do enraizamento, descompactação do solo, justamente pela característica de perfil que essa raiz do gênero, tanto braquiária e pânico, ela fornece para o solo e fornece ali para o ambiente. Agora vamos falar de manejo. Quais são as práticas recomendadas para o manejo de pânico e de braquiária em sistema de pastejo? Manejo, Sueli, é um assunto que a gente pode até fazer um podcast só de manejo, que é um assunto muito extenso. É a base de tudo. É a base. Hoje, e além de ser a base, Sueli, é uma maneira de a gente conseguir melhorar uma propriedade. Então, hoje o manejo é primordial. Então, às vezes você tem uma propriedade que está a estrutura muito boa, o produtor ali com a ideia muito boa, mas às vezes está pecando no manejo. E quando a gente ajusta o manejo, a gente vê que o potencial de crescimento desse produtor, dessa área, dessa produtora, é muito grande. Então, hoje é um nicho que a gente tem que ficar atento, tanto que a gente vê muito profissional hoje voltado para essa questão de manejo, falando de manejo. E a gente sabe que hoje o manejo, independente se é gênero braquiária ou gênero pânico, é por altura. Tá? Por quê? Alguns anos atrás, Sueli, a gente falava-se de manejo por dias, porque é mais fácil, né? Você falar 20, 25 dias, é mais fácil você fazer controlar, você falar pro capataz, pro funcionário ali, né?
para realizar esse manejo por dia. Então, foi-se hoje virado a chave. Então, a gente fala de altura, justamente porque a altura não muda, independente da época do ano. Quando a gente fala da época seca do ano e a época de águas, quando a gente fala em dias, 25 dias de rebrote na época de águas, de época boa de chuva, é totalmente diferente do crescimento de 25 dias na época de seca. Então, por isso que existia muito erro de manejo. E com a altura não muda, independente da época do ano. Por isso que hoje a gente fala muito do manejo por altura. Então, hoje, trabalhar sempre por altura. Quando eu falo de manejo, os pânico tem um desafio muito maior comparado com as braquiárias devido ao seu porte, seu crescimento. Então, tem que ajustar muito bem o pânico por manejo. Tanto que, quando a gente fala de pânico, a gente indica, né, sistema rotacionado, por exemplo, que é mais fácil você controlar esse manejo. Então, tem essa característica. As braquiárias são mais fáceis. Lógico que se a gente fala de uma MG5, por exemplo, tem um desafio maior, mas é possível realizar. Mas, em geral, as braquiárias são mais fáceis, pelo seu porte, pelo seu tipo de crescimento. E os pânicos já têm um desafio maior. Então, os pânicos, ele tem que ter esse cuidado. E a altura é primordial para a gente conseguir colher essa pastagem. Tá? Então, sempre voltado pensado, né, a forrageira como um cultivo para a gente colher e fornecer esse alimento que vai ser transformado em leite, vai ser transformado em carne também. Então, o manejo é extremamente importante e cada cultivar, seja ele de gênero braquiário ou gênero pânico, vai ter seus detalhes. Hoje não existe mais, né? Criar o gado, criar em manejo extensivo, deixar eles ali o tempo todo sem que tenha esse cuidado, né? Tem que ser feito o manejo e tem que ter essa consultoria. Exatamente, Sueli. E, na verdade, essas áreas muito extensas, você acaba perdendo muito. Não é que você... eu sempre falo produtor para produtora, né? Não é que você tá ali jogando dinheiro fora, você tá deixando de ganhar. Então, muitas vezes você tem uma área extensa, até de braquiária, uma área muito extensa, você vê uma parte ali perto do bebedouro, perto do coxo, a passagem totalmente no chão. Aí você vai mais pro fundo desse piquete, dessa área, a braquiária tá alta, os animais não chegam até lá, não consomem, então você perde muita forragem. O aproveitamento, a eficiência é baixa. No rotacionado já não. No rotacionado você já tem uma eficiência maior, o consumo pelos animais é mais homogêneo. E por isso que a gente costuma também fazer essa pergunta, você vai trabalhar numa área grande, vai ser dividido, para escolher a cultivar da melhor forma possível. Tá certo. Agora a gente fala muito em diversificação de culturas, né? Como o pânico e a braquiária, eles podem ser usados em rotação de culturas para melhorar a produtividade e a sustentabilidade do solo. Tá, vamos lá, Sueli. São 2 pontos aí que eu gostaria de conversar com você. O primeiro, Sueli, é a questão de você diversificar cultivares dentro da propriedade. Então, isso hoje é uma coisa bacana, legal. Porque se a gente pensar alguns anos atrás, tinha poucos cultivares. A gente contava numa mão as cultivares que tinha. Tinha Manandu, tinha Decumbens, tinha... E aí o produtor gostava de um, ia lá e fazia a propriedade inteira. Fazia aquele famoso monocultivo. Tanto que um dos problemas da Decumbens no Cerrado brasileiro foi esse monocultivo. Somente Decumbens. Chegou uma hora que a cigarrinha das pastagens começou a atacar, pegou todo. Ficou sem nada, né? Sem nada. Então, imagina uma propriedade só de decumbens. Cigarrinha da pastagem começou a atacar. Você perde praticamente sua área inteira. Então, a diversidade hoje é importante. Tanto que hoje tem inúmeras cultivares com características diferentes. E se a gente faz essa diversidade, plantas diferentes, cultivares que têm diferentes formas de crescimento, que se comportam diferentes, você tem possibilidades melhor. Tanto de estratégia de manejo, como o planejamento dentro da propriedade. Então, hoje, essa diversidade é importante. Quando a gente fala tanto do gênero braquiária como do gênero pânico. Tá? E outro ponto é a questão que você falou da sustentabilidade, né? desse consórcio, dessa rotação, que entra a integração lavoura-pecuária, entra a cobertura de solo, que também é importante. Hoje, mais utilizados são as braquiárias, principalmente a rosense, mas pode também ser as brisantas, né? MG5, MG4, Braúna. E também alguns produtores acabam indo para os pânicos, que já tem um manejo mais difícil, mas é uma opção também. Mas aí entra nessas 2 linhas, a gente conseguir, por isso que eu falei dois modos, né? Conseguir diversificar dentro de uma propriedade, uma pecuária, vários cultivares, e pensando na questão da sustentabilidade, do consórcio, né? Da rotação de cultura na agricultura, é uma vantagem também, pensando na cobertura do solo.
André, eu já visitei algumas propriedades que tem, por exemplo, o paredão, que é um pânico, e tem a braúna, que é uma braquiária. Ali, uma passagem pertinho da outra, não necessariamente faz um pastejo rotacionado, mas poderia? Ou não? Porque se na hora que você colocar o gado ali, ele não vai... Você deu um exemplo muito legal, Suelen, que é uma braquiária e um pânico, que é o assunto que a gente está conversando hoje. Então, se a gente pegar a MG12 paredão, que é um pânico, que tem aí 80% a 85% de toda a produção concentrada nas águas, o que o produtor tem que pensar nessa situação? Que ele tem uma braúna perto. Ele tem que pensar que a MG12 paredão tem que expressa seu potencial produtivo na época das águas, aproveitar na época das águas. Então, colocar o máximo de números de animais, carga animal, lotação na época das águas no paredão. E fazer o que com a MG3 Brauna que está ali perto, ao lado? Dar um descanso para ela, fazer uma adubação, fazer um passeio de frio, fazer um feno, guardar comida, tá? E chega na época seca do ano que o paredão vai cair sua produção, vai ter um rebrote mais lento, você trabalhar com a braúna, que suporta mais esse período seco do ano. Então entra nessa estratégia de planejamento estratégico que a gente fala da forragem. Então você utiliza a MG12 paredão que tem um potencial na época das águas, chegou na época da seca, você tem a MG3 Brauna que se comporta muito bem na época da seca, que tem uma boa produção, que tem uma boa aceitabilidade, que tem adaptabilidade para você fazer um passeio de ferido, fazer um feno em pé, fazer até um feno, né, guardar esse alimento. Então é uma estratégia para a gente guardar a comida, para o produtor conseguir suportar esse período seco do ano e com custo baixo, utilizando a forrageira, utilizando a área, aproveitando o que ele tem. Isso também é uma forma de realizar, melhorar a propriedade com um custo muito baixo e utilizando a forrageira. Por isso que é importante essa diversidade. E é claro que, para a gente finalizar, para a gente fechar, a importância da semente de qualidade, ela é fundamental e ela vai comandar todo o processo, independente se for um pânico, se for uma braquiária, essa semente precisa ser uma semente de qualidade mesmo. E a gente fala muito disso na integração, mas na formação de pastagem é também fundamental. Com certeza, Sueli, porque se você não tiver um bom estabelecimento, o produtor não vai conseguir converter aquilo em carne e leite. Então, se você tem um mau estabelecimento, você não tem forragem, você não vai ter uma área ali para você colher. Então, o primeiro passo, a base, é você ter uma boa formação. E para você ter uma boa formação, está atrelado a uma semente de boa qualidade. Lógico, tem preparo de solo, tem adubação, tem plantio, tem incorporação, tem alguns fatores que vão interferir nesse bom estabelecimento. Mas uma das bases é a qualidade da semente. Então, você colocar uma qualidade de semente que tenha uma boa germinação, que tenha uma boa viabilidade, uma boa plantabilidade, isso é muito importante, você distribuir de forma homogênea, tanto que a Matsuda tem aí seus equipamentos, né, semeadeira Show Junior, semeadeira Show ILP, para ter essa boa distribuição. Então é um nicho de mercado também que a gente encontra um desafio grande no estabelecimento, mas quando bem feito, preparo de solo, adubação, correção de solo, né? Plantio, escolha da semente, tecnologia, uma semente de qualidade, incorporação, a probabilidade de você ter o sucesso na sua boa formação é muito maior. Então isso também é extremamente importante, além da escolha da cultivar. Muito bem, então, falamos hoje aqui no nosso Matsuda Podcast sobre pânico e braquiária. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? A nossa equipe está aqui à sua disposição. Gostou do vídeo? Vai lá, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Além disso, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo e dizer também que nós estamos nas principais plataformas digitais. André, obrigada pela sua participação, pelas suas informações que foram muito importantes e até a próxima. Obrigado você, Sueli. Sempre um prazer estar aqui. O departamento tem sempre de portas abertas e até logo. Obrigada pela companhia. Até o próximo Matsuda Podcast. Tchau, tchau.